Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Toda honra e glória sejam dadas a Ele. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus, meus irmãos, por Cristo Jesus, as suas misericórdias. Estamos aí no primeiro domingo, primeiro culto de 2024. E Ele nos trouxe até aqui. Toda honra e glória somente a Ele, pelas suas misericórdias que não têm fim e se renovam a cada manhã. Eu estou muito grato a Deus pela oportunidade de estar ministrando a palavra hoje. O pastor Eduardo me fez o convite, ele que está tirando um tempo de descanso junto com o irmão Fernando. E eu queria pedir a você que nesse momento você fizesse o possível. Se você quiser beber água, o momento é agora. Toma uma aguinha lá, se quiser ir no banheiro também. Mas eu queria pedir que você, no que for possível, você se desconectar totalmente do ambiente ao seu redor e se conectar junto com a palavra que vai ser ministrada. Eu garanto a vocês que eu não estou aqui para falar do que eu acho, para falar do que eu quero, mas eu quero falar, eu quero tentar ser o mais fiel possível à palavra de Deus. E a palavra que se encontra lá no livro de Romanos, enquanto a gente vai dando a introdução aqui, você já pode ir abrindo. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, apenas esses dois versículos, por enquanto. Deu para fazer? A palavra? Bota lá. Vê o que foi que Filipinho preparou aqui para a gente. A palavra de hoje ela tem por título Sacrifício Vivo. E essa foi a imagem que nosso irmão Filipinho organizou aí para a gente. Eu queria louvar muito a Deus pela vida dele. Pelo Ministério da Mídia que está aí com ele, Jennifer, Rebeca e Gabriel. Porque eles têm feito um trabalho de grande excelência nessa igreja. Queria louvar a Deus pela vida deles. E a palavra de hoje ela tem por título Sacrifício Vivo. E eu queria que nesse momento a gente vai fazer a leitura, depois você orasse por minha vida, aí onde você está. Eu vou ler a palavra em duas versões, uma na NVI e a segunda vez nós vamos ler na linguagem de hoje. A linguagem de hoje ela sempre nos traz uma visão mais clara do que a palavra está dizendo. Os irmãos abriram, conseguiram encontrar? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Você pode dizer um amém aí? Glória a Deus. Na versão NVI vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora, meus irmãos, aí Felipinho pode projetar para a gente na linguagem de hoje, que vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao Senhor, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Versículo 2: não vivam conforme as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. E isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, meus irmãos, aqui de cara a gente vê que a verdadeira adoração é um sacrifício vivo, é uma entrega total, uma entrega de corpo, alma e mente ao Senhor. E se nós vivermos esse sacrifício vivo, e se nós nos deixarmos ser transformados pela renovação da nossa mente, nós conheceremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu queria que vocês atentassem para isso. Nesse momento, se você puder, ore aí por minha vida, ore pelo irmão que está do lado, para que Deus abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, para que a gente receba a palavra dele com alegria. Que a palavra venha chegar aos nossos corações como uma semente lançada em terra fértil. Pai, eu te louvo, te exalto e te engrandeço, Pai. E quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui falando do teu evangelho.
Pai, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, a completa intercessão do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Que o Senhor possa estar abrindo nossa mente, nosso entendimento, para que o Senhor venha nos trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor já me falou. Que o Senhor venha testificar em nossos corações qual é a Tua vontade. Que o Senhor venha testificar em nossos corações qual culto o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de nossas atitudes. O que o Senhor espera de nossas vidas. Então, Pai, eu te peço, testifica em nós toda essa palavra, Deus. Que eu não venha falar de mim, eu me coloco em total dependência do Senhor. E que eu não venha falar do que eu quero, mas que eu venha falar da Tua palavra, Pai. Me ajuda nesse propósito, tira todo o nervosismo, que toda voz contrária, que toda intenção contrária à Tua palavra, ela venha cair por terra em nome de Jesus, e que somente o Teu nome venha ser glorificado, e que Teu evangelho venha ser pregado nessa noite. Assim eu te louvo, te exalto e te engrandeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Primeiro ponto, meus irmãos, que eu queria chamar a atenção de vocês, veja que Paulo, ele vai dizer o seguinte: rogo-lhes, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias do Senhor. Então, o fato de Paulo olhar e dizer, eu rogo a vocês, ele está suplicando, ele está querendo chamar a atenção das pessoas. Não é só uma palavra que vai passar despercebida. Não é muitas vezes quando as pessoas falam que isso aqui é só uma história ou um livro feito por mãos de homens. Não, essa palavra ela tem o poder decisivo de nos tornarmos verdadeiros adoradores ou simplesmente religiosos. Se nós atentarmos para o que Paulo está falando aqui, nós vamos sair daqui hoje com um entendimento da verdadeira adoração. Então é isso que eu peço a vocês. Assim como Paulo ele diz na carta aos Romanos, rogo-lhes pelas misericórdias do Senhor. Ele está querendo chamar a atenção. Ele está querendo trazer uma ênfase para o que ele quer falar. Da mesma forma eu peço a você. Não se distraia, se conecte com essa palavra. E eu peço a vocês, deem atenção àquilo que vai ser falado aqui. Tá certo? Eu só peço que você fale com os irmãos o seguinte: se alguém dormir, aí eu vou falar com você, diz, ó, cutuca o irmão aí do lado e diz assim, Jesus está voltando. Aí se eu ver alguém dormindo aqui, eu vou dizer isso para ver se a gente não perde a palavra. Amém? No decorrer do culto, com certeza alguém vai dar um cochilo e a gente vai ter esse momento. Então Paulo ele vem e ele pede a atenção aqui para aquilo que vai ser falado. E não é algo que deva passar despercebido. Isso pode nos levar a nos tornar verdadeiros adoradores e não simplesmente frequentadores de igreja. E antes que a gente entre no texto, né, o texto fala sobre culto racional, sobre verdadeira adoração, sobre verdadeira oferta. Então eu queria que você se perguntasse nesse momento. Eu não sei se você já fez isso, mas é importante nós refletirmos. Qual oferta Deus quer receber de mim? Qual adoração? Você já se perguntou isso antes de vir para o culto? Alguma vez assim? Qual adoração Deus quer de mim? O que Ele espera que eu faça? Qual das minhas atitudes de fato vai agradar o coração de Deus? E é importante que a gente pergunte isso, meus irmãos, que a gente se pergunte isso, porque o culto, ele é para Deus. Nós, muitas vezes, buscamos um culto que nos agrada. Muitas vezes a gente vem à igreja e a gente diz, eu gosto quando o louvor é assim, eu gosto quando é daquele jeito, eu gosto quando é fulano que prega. E a gente muitas vezes está buscando um culto que nos agrada. Mas o culto, ele é para o Senhor e não para nós. Então aí começa o divisor de águas em você se perguntar, que adoração Deus espera de você? Quais as atitudes que eu vou ter que vão agradar o coração do Senhor, que vão se tornar um culto racional, que vão se tornar a verdadeira adoração? É importante que a gente se pergunte isso. Porque muitas vezes nós passamos de igrejas em igrejas, simplesmente procurando um lugar onde a gente se dê bem, onde a gente seja aceito. E essa não é a intenção. Toda honra, toda glória é somente dele, é somente de Cristo. A obra do Evangelho não é sobre nós, é sobre ele. Então, qual a nossa missão? Qual a nossa missão diante dessa pergunta? O que eu vim trazer ao Senhor? Qual oferta eu vim trazer ao Senhor? E é interessante também que tem muitos louvores. Assim, há algum tempo a gente já vem batendo nessa tecla diante do Ministério de Louvor. Muitos louvores, eles são voltados para a dor do homem, para consolar o homem. Mas o verdadeiro louvor, a adoração, não compete a nós recebê-lo. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração é direito dele, é direito de Deus, não nosso. Então nós precisamos tirar esse engano da nossa mente. E independente de quem esteja aqui pregando, cantando, independente da estrutura, se não tivesse louvor, se simplesmente tivesse uma pessoa aqui com o violão,
a gente teria que prestar o mesmo culto, a mesma qualidade, a mesma entonação de voz, porque não é a estrutura aqui que merece o nosso louvor. O que merece o nosso louvor é Cristo, é Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, diante dessa pergunta, vamos avançar aí agora para o próximo ponto, que a gente observou aí, nessa passagem que Paulo diz. E ele vai dizer: portanto, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. E o que seria um sacrifício vivo? Será que nós vamos ter aqui que nos deitar numa tábua feita Abraão fez com Isaac, para nos tornarmos esse sacrifício vivo? Paulo aqui ele está fazendo simplesmente um comparativo com o culto do Velho Testamento. Como era feito o culto do Velho Testamento? O culto do Velho Testamento era trazido uma oferta, um animal era morto. E ali a pessoa ofertava aquele animal em pedido de perdão dos nossos pecados, em pedido de perdão, em arrependimento, em gratidão pelas misericórdias do Senhor. Assim Deus estabeleceu desde o Éden. Quando Adão e Eva eles pecam, eles se escondem, né? E eles colocam folhas de figueira para cobrir a nudez. E Deus vai lá e olha e pergunta, né? E aí, onde é que Adão, cadê você? Eu tive medo, me escondi. E o que é que Deus faz? Vocês comeram, né, da árvore do bem e do mal, vocês conhecem essa história bem? E aí Deus vai e sacrifica um cordeiro. E com a pele daquele cordeiro ele cobre a nudez de Adão e Eva. E ali, gente, já foi estabelecido o princípio da salvação, que sempre foi Cristo. Todo o princípio da salvação já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Cristo já estava programado para vir. Deus já sabia de todas as coisas, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já viu todas as coisas, então ali Cristo foi prometido. Então o culto começou naquele momento. E aí vem depois a lei, e as pessoas ofereciam novamente um sacrifício pelo perdão dos pecados. Então esse era o primeiro culto. Era um pedido de perdão. Era arrependimento constante. Era gratidão a Deus pelas suas misericórdias, porque não fomos consumidos. Então, o culto do Velho Testamento, ele prefigurava Cristo. Ele sempre falou sobre Cristo. Alguém tinha que pagar o preço. E é interessante, outra questão, é porque o pecado, ele fere a santidade de Deus. Não se enganem, meus irmãos, não se enganem em brincar com o pecado. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. Nós habitamos em uma natureza corruptível. Mas não se enganem em levar uma vida de pecado e achar que Deus aceitará alguma adoração. Porque o pecado, ele fere completamente a santidade de Deus. E Deus é justo. Você pode se perguntar, mas Deus, ele sendo o autor de todas as coisas, ele não poderia simplesmente perdoar a todos? Ele não poderia, ele criou o homem. Ele não poderia simplesmente perdoá-los? Mas a questão é o seguinte, Deus ele é justo. E imagine você, se você fosse um juiz, ou se houvesse um juiz, e alguém assassinasse crianças e abusasse delas e fosse ser julgado por esse juiz. E esse juiz olhasse e ele dissesse, mas você é meu amigo, eu vou deixar você livre. Seria justo? Não. Então, se nós não achamos uma atitude dessa justa, imagine Deus diante de nós, carregados de pecado, nós habitando em uma natureza completamente corrompida. Então, por isso foi necessário que alguém pagasse um preço. E no princípio foram os animais, porque prefiguravam a Cristo. Mas Cristo vem e ele se torna o último sacrifício. Cristo foi o único sacrifício que precisou morrer pelo perdão dos pecados de outra pessoa. Então, quando ele vem... Então Jesus quando vem, em Jesus foi completamente satisfeita a ira de Deus. E você pode se perguntar nesse momento, e Deus tem ira? Porque Deus é amor. Mas a Bíblia vai dizer que todo aquele que permanece no pecado, a ira de Deus permanece sobre ele. A única forma de Deus nos aceitar é porque somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Não há nada, nenhum mérito nosso, nenhum esforço nosso que nos levasse à reconciliação com Deus. Somente o sacrifício de Cristo. E a gente pode pensar, se fosse eu e você na cruz, será que a gente assim alcançaria a santidade? Vamos lá, se eu me entregasse pelo pecado de outras pessoas, seria válido como santificação? Não.
porque eu sou pecador e minha morte seria justa. Seria só mais um. Assim como tantos foram crucificados. Nós, se todos nós fôssemos crucificados, seríamos mais um. Mas Cristo, ele foi o sacrifício perfeito. Por que perfeito? Quando eles ofertavam o animal, ele era criado com todo cuidado, ele não podia ter defeito. Ele não podia ter uma unha torta. Ele não podia ter uma mancha, um sinal. Tinha que ser um cordeiro perfeito, para valer como a oferta. Então, um sacrifício pecaminoso jamais pagaria o preço de outro. Teve que ser Cristo, ele sendo Deus, ele renunciou toda a sua glória, veio como homem e ele se entregou por nossos pecados. Ele morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar novamente com o Pai. Essa é a grandeza da obra de Cristo. E muitas vezes, gente, a gente tem frequentado as igrejas e nós não temos valorizado isso. Temos abandonado Jesus por qualquer coisa, por qualquer problema, por qualquer sedução, por qualquer tentação. É motivo para nós abandonarmos a Cristo. Por quê? Porque nós não entendemos que todo aquele que permanece rebelde contra o Senhor, a ira do Senhor permanece sobre ele. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro motivo a ser falado. E é interessante outra coisa. Quando Cristo vai para a cruz, cutuca o irmão que está do lado e diz: ei, Jesus está voltando. Bora acordar? Toca no irmão que está aí do lado e diz: ei, Jesus está voltando. Eu não vou tomar mais do que 30 minutos de vocês não, segura aí. Sabe o que é interessante? Cristo não foi obrigado por Deus a ir para a cruz. Cristo ele foi de livre e espontânea vontade, porque a missão dele era reconciliar a humanidade com Cristo. Sabe o momento em que Cristo está na cruz e ele já está passando por uma profunda desidratação, pelo sangramento que ele estava sofrendo, e ele diz: tenho sede. Os soldados romanos pegam uma esponja, furam num caniço e eles misturam vinagre e vão dar a Cristo, e Cristo rejeita. Você já ouviu falar que vinagre era aquele? Não é esse vinagre que a gente usa na cozinha, não. Esse vinagre, ele era um vinho embebedado em entorpecentes que os soldados romanos usavam para aliviar suas dores nas batalhas. Então esse vinagre, ele era um entorpecente que tiraria a sua consciência. E quando ele é oferecido a Cristo, Cristo recusa. Porque Cristo passaria pela cruz consciente de toda a dor que ele estava passando. Ele não foi para a cruz obrigado, ou ele teria que passar por ali anestesiado. Mas ele foi consciente do sacrifício que ele estava prestando. Ninguém o obrigou. Ele disse: ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou. E outro fato interessante é que Deus, ele só nos aceita, gente, porque ele vê em nós o sacrifício de Cristo. Sabe quando na 10ª praga do Egito, o anjo da morte ele vem? Moisés diz ao povo: sacrifiquem um cordeiro e passe o sangue no portal da sua casa. E o anjo da morte, ao ver o sangue do cordeiro, ele se desvia. E ele não tocou nenhum dos judeus, mas todos os primogênitos dos egípcios morreram. Assim será o dia do Senhor. Aqueles que estiverem lavados e remidos no sangue do cordeiro, no sangue de Cristo Jesus, esses não conhecerão a morte. Porém, não se enganem. Todos aqueles que estiverem vivendo sob o seu próprio entendimento, sobre o que vocês acham que é certo, esses enfrentarão a morte eterna. Enfrentarão o nunca vos conheci. O mundo ele tem criado uma imagem deturpada de Cristo. Quando ele diz que Deus é amor e ele vai realizar teus sonhos, e Deus é isso e aquilo, Deus é amor, mas acima de qualquer coisa ele é justo. O amor dele não supera a justiça dele. Então nós precisamos entender isso. Se estivermos com Cristo, no último dia ouviremos: vinde a mim, benditos de meu Pai. Porém, se não estivermos, não se engane. Não se engane. Não ache que pela mãe ser cristã, pelo pai, porque eu frequentei a igreja, isso será o motivo de salvação. E outro ponto é o seguinte, irmãos. Você pode estar nesse momento dizendo assim: mas eu creio em Cristo. Mas crer em Cristo é viver segundo os seus mandamentos. Não se engane, imagine, se você crê que Cristo é o Filho de Deus Todo-Poderoso, o qual um dia julgará o mundo e julgará o pecado dos homens, e você peca sem premeditadamente, você acredita de ouvir falar. Mas se você teme que esse Deus um dia virá e julgará a humanidade, então você buscará a sua face.
você buscará o seu perdão. Então você vai se quebrantar na presença dele. Essa é a essência do evangelho. Então, meus irmãos, quando Paulo pede que nos ofereçamos como um sacrifício vivo, ele está nos desafiando a uma entrega total de corpo, alma e espírito. E isso, gente, é consciente, é racional. Assim como Cristo foi para a cruz com o entendimento do que ele suportaria, assim nós precisamos correr a carreira cristã com o entendimento daquilo que fazemos. Não com engano. Não achando que no final, vamos de qualquer jeito aí, no final vai dar tudo certo. Não, com temor. Buscando entender quais os princípios da sua palavra. Buscando ser pequenos Cristos. Então, um sacrifício vivo, ele é mudança de conduta. Eu tinha prazer no pecado e eu vivia pelo pecado, porque o pecado ele traz prazer a gente. Ninguém diga que o pecado as consequências dele podem causar dor, mas na hora do pecado ele é muito prazeroso. Então, mudança de mente, culto racional, é o abandono do pecado. É saber que o pecado ele fere a santidade de Deus. E por mais que ele seja prazeroso, ou por mais que seja difícil deixá-lo, nós precisamos lutar com todas as forças para viver a carreira que nos é proposta, estabelecida por Cristo. A Bíblia vai dizer que Cristo ele nos criou para as boas obras. Ele não nos criou para ser assim, banda voou, feito se cria batata, né? Que o cabo solta lá e daqui a pouco você vai buscar que elas estão maduras. Não. Ele criou os seus filhos para andarem em conformidade com a sua vontade. Então, nós muitas vezes, gente, a gente pode também se iludir e achar que o culto racional é esse momento que a gente está vivendo aqui. 2 horas de culto, alguns louvores, escutar uma palavra e vamos embora. Mas esse momento aqui, ele é o momento em que nós, juntos, como um corpo, adoramos o Senhor. Mas o verdadeiro culto, o culto racional, que você vai prestar é quando a gente passar por aquela porta. Você não, nós. O verdadeiro culto, o culto racional, o culto que agrada a Deus, a gente vai prestar quando a gente passar por aquela porta e for desafiado a amar quem nos persegue. Essa é a proposta do Evangelho. Não se enganem. A proposta do Evangelho é essa, é você exercer o amor, viver o caráter de Cristo. E aqueles que nos perseguem, você sentir a dor, segurar a pancada, mas dizer assim, eu vou amá-lo por Cristo. Aí começa o teu culto racional. Aí começa o verdadeiro culto. Então, sacrifício vivo, meus irmãos, é dizer não ao desejo pecaminoso. Porque muitas vezes a gente pode pensar, eita, mas o diabo está mandando com força para me tentar. Mas o diabo, ele não nos tenta. Nós somos tentados pela cobiça do nosso próprio coração. O pecado, ele está aqui. Nós não somos tentados. O diabo, ele pode proporcionar uma situação para que a gente caia. Porque ele nos conhece. Ele está aqui desde a criação do homem também. Então ele nos conhece perfeitamente. Então ele pode proporcionar situações para ver se a gente cede ou não. Mas ele não entra em nossa mente e coloca em nós o desejo pecaminoso. O desejo pecaminoso já está aqui, ó. Então, sacrifício vivo é dizer não ao desejo pecaminoso do nosso coração. Sacrifício vivo é decidir obedecer a Deus quando nada mais fizer sentido. Sabe quando você estiver no momento em que você está buscando, você está fazendo o que é certo, você está amando os que te perseguem, está orando pelos teus inimigos e as coisas dão tudo errado na tua vida? Sacrifício vivo é permanecer em adoração quando nada mais fizer sentido. Isso é o culto que agrada a Deus. Porque se a gente for adorar a Deus, quando tudo estiver bom, a gente não passa de interesseiros. Mas é quando as coisas dizem, quando tudo está dizendo não, nesse momento a gente presta o culto racional. A gente sabe que Deus ele está acima de toda e qualquer coisa nessa terra, de toda e qualquer tribulação, toda e qualquer angústia. Nesse momento nós prestamos um culto de adoração. Nesse momento foi quando Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. É nesse momento que nós prestamos também um culto racional. Culto racional também é um sacrifício vivo. Sabe quando a gente ora e parece que Deus não está lá? Sabe quando a gente vai para a Bíblia e parece que nada fala? Sacrifício vivo é a gente saber que que nós já tivemos um encontro com Ele.
que Ele já nos deu uma direção. E Ele nos disse para a gente ser forte, corajoso, para a gente ser fiel até a morte. Então, muitas vezes, a gente, às vezes, passa períodos embaixo, assim, que parece que Deus não está. Tem momentos que a gente está fervoroso, está em tempo de pegar o cão pelas pontas. Mas tem momento que a gente já está mais abalado, está mais fraco, a gente não tem força para buscar. Sacrifício vivo é saber que, independente da situação, nós devemos dar a Ele o que é de direito dEle. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Quando vier o desejo de ficar em casa, venha para a igreja. Você diz, hoje eu vou prestar um sacrifício vivo. Eu não queria ir, estou morto e cansado, mas hoje vou prestar um sacrifício vivo. E sacrifício vivo também, meus irmãos, é temer a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia. Nós precisamos andar em temor a essa palavra. E aqui nós já vamos ver um grande divisor de água entre filhos e religiosos. Filipinho, puder abrir aí 1 João, capítulo 2, 3 ao 6. Vai dizer o seguinte: nisto sabemos que o temos conhecido. Se guardarmos os seus, me ajuda aí. Se guardarmos os seus, Filipinho não botou. 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 6. E nisso sabemos que o conhecemos, se obedecermos os seus mandamentos. É aí que somos conhecidos por Cristo, e é aí que conhecemos a Ele, se obedecermos a sua palavra. E ele continua: aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Então, todas as pessoas que nós encontrarmos por aí, perguntarmos e falarmos sobre Cristo, ela vai dizer, eu tenho Cristo no meu coração. E o que é que testifica se nós temos ou não? É se guardarmos a sua palavra, se guardarmos o que Ele nos ensinou, se guardarmos o seu evangelho, se formos fiel à sua palavra. E isso vai testificar se estamos com Ele ou se simplesmente estamos frequentando igrejas. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Então o nosso desafio, o maior exemplo, é Cristo, meus irmãos. Não somos, nenhum de nós aqui, se você vier a essa igreja e olhar para os homens, todos nós um dia decepcionaremos você. Mas qual é o foco? O foco é Cristo. Ele. Tudo é sobre Ele. Então o sacrifício vivo, meus irmãos, é sermos pequenos cristos. Vou pedir a você que toque no irmão que está do seu lado aí. Não deixe ele dormir não, em nome de Jesus. Vamos ser como as virgens prudentes. Toca nele e diz assim, ei, Jesus está voltando. Vamos acordar, não durma não. As virgens que dormiram, o noivo chegou e elas ficaram, porque elas não guardaram azeite em suas lamparinas. Lute contra o sono, vá ali, beba uma água, lava o rosto, mas não perca a palavra não. Então, sacrifício vivo é sermos pequenos cristos, sermos representantes do seu reino de justiça. E aí eu quero falar agora um grande problema das igrejas de hoje em dia. O grande problema é que as igrejas têm deixado de falar sobre Cristo. Hoje as pessoas têm glorificado mais a Deus pela troca de um carro, por um emprego conquistado, do que pela própria salvação. Nós vemos isso direto, são testemunhos e vários testemunhos falando de, minha vida estava assim, Deus fez assim, meu casamento estava assim. E gente, nosso testemunho pessoal, ele pode servir como experiência, como edificação para a vida dos irmãos. Mas a verdade, a Bíblia vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. O Evangelho não é sobre mim ou sobre você, mas o Evangelho é a história de Cristo. É o poder de Cristo. Cristo é o único que tem poder de perdoar pecados. Ele é o único que tem poder de nos trazer a salvação. A minha experiência não pode salvar você. A sua experiência não pode me salvar. A sua experiência não pode me levar até Cristo. Não pode me levar até Deus. Simplesmente Ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. E nisso, meus irmãos, as igrejas de hoje em dia, infelizmente, elas têm saído. Cristo tem saído de cena. E o que tem tomado espaço é muita gente pagando de profeta, dizendo aos outros que tudo vai dar certo na tua vida. Quando Cristo, em seu evangelho, nunca prometeu isso. O que é que Cristo promete? Todo o que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, o que achar, aquele que perdê-la e o que perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la. A Bíblia vai dizer, Cristo disse, todo aquele que não for capaz de abandonar pai, mulher, irmãos, filhos por amor de mim, não é digno de mim.
Então como é que as pessoas hoje em dia estão invertendo? Só o que se fala nos púlpitos é que Deus vai fazer, Deus vai te dar. Deus vai... Gente, isso não passa. Isso não passa de positivismo. Isso não é o evangelho, não é a doutrina dos apóstolos e nunca foi o evangelho pregado por Cristo. Isso são coisas que nos prendem a essa terra. Isso nos torna cada vez mais apaixonados por essa terra. E o que Cristo quer é que a gente tire a mente daqui e passe a ter uma mente celestial. E passe a valorizar as coisas lá do alto. Aqueles que são do meu Pai, eles buscarão as coisas lá do alto. Então o que é que temos buscado nas igrejas? Temos buscado entregar um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração? Ou estamos buscando simplesmente nossos próprios interesses? Então as igrejas hoje em dia estão cheias de falsos profetas. O que é que Paulo diz em 2 Timóteo? Paulo olha para Timóteo e diz: nos últimos dias surgirão falsos profetas, pregando todo tipo de coisa. As pessoas buscarão para si mesmos pastores segundo o seu próprio coração. E quando ouvirem a sã doutrina, sentindo coceira nos ouvidos, sairão de perto. Essa é a doutrina de Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos, o que foi estabelecido desde o princípio. Esse é o evangelho de Cristo, não é o que nos prende nessa terra, mas é o que faz que a gente, mesmo vivendo nessa terra, conecte o nosso pensamento nos céus. Porque se nós estivermos com o nosso pensamento no céu, as diversidades dessa terra não nos abalarão. Quer ter uma fé inabalável? Coloca a tua fé no reino dos céus. Porque aqui nós vamos enfrentar provações e perseguições até o dia da vinda do Senhor. Então, nós precisamos trazer isso à nossa mente. O evangelho, por si só, a grandeza do evangelho foi Cristo nos reconciliar com Deus. Isso ninguém poderia fazer. Nosso pastor pregou aqui semana passada. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. A prosperidade, cara, honra a Deus, fruto do teu trabalho, consequência de uma vida com Deus. Mas o evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre nós sermos reconciliados com Cristo. Algo que nós, em nossa força, jamais conseguiríamos. Jamais conseguiríamos por obras. Não é por obras para que ninguém se glorie. Sabe por quê, gente? Porque não há bom. Está vendo dentro dessa reunião aqui? Não tem um bom. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós carecemos da graça de Deus. E isso é a grandeza do evangelho de Cristo. Então, as pessoas hoje em dia têm criado movimentos em nome do Espírito Santo, como se o próprio Espírito Santo estivesse trazendo uma nova doutrina. As pessoas têm dito todo tipo de coisas que Deus vai fazer em nome do Espírito Santo, como se o próprio Espírito Santo fosse estabelecer uma nova doutrina. Mas sabe o que é interessante, gente? O próprio Espírito Santo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouviu e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. A obra do Espírito Santo é testificar em nós a obra de Cristo. O Espírito Santo não vem trazer um novo evangelho. O avivamento é voltarmos, é Cristo voltar aos púlpitos das igrejas. É Cristo voltar ao centro das pregações. Esse é o verdadeiro avivamento, que é o poder de Deus através do Espírito Santo. Nenhum de nós vimos a Cristo. Quem aqui viu Cristo? Porque cremos nele. Porque o Espírito Santo testifica em nós que somos pecadores e carecemos do Filho de Deus para chegarmos até Ele. Então essa é a obra do Espírito Santo. O próprio Cristo falou: Ele vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei. Mas infelizmente, meus irmãos, pessoas têm trazido um novo evangelho em nome do Espírito Santo, quando o próprio Espírito Santo diz que não vem falar de si mesmo, mas vem testificar em nós a obra de Cristo. Gente, é simples. Deus coloca um homem no Éden, o homem peca. E o homem está condenado à morte. Deus estabelece um sacrifício puro, santo e perfeito, onde vai enviar seu Filho. Cristo vem, cumpre o propósito, e Ele nos envia o Consolador. E Ele nos envia o Espírito Santo para testificar em nós a obra de Cristo. Essa é a grandeza do Evangelho. Essa é a obra do Espírito Santo. É Ele trazer a nós o sacrifício de Cristo. Ele saber que nós estávamos condenados ao inferno. E agora, por meio do sacrifício de Jesus, nós fomos novamente reconciliados com o Pai.
Então, meus irmãos, homens carnais, eles colocam a ênfase nas coisas dessa terra. Homens carnais vão se sentir amados por conquistar bens materiais. Homens carnais vão se sentir amados por Deus pelo que Ele pode fazer. Homens espirituais saberão que a maior prova do seu amor Ele já fez e o amará eternamente. Então esse é o nosso desafio como um sacrifício vivo. Homens espirituais depositam sua esperança no céu, pois entendem que somos apenas peregrinos nessa terra. O próprio Cristo disse: nós não somos daqui. Se sua mentalidade é do céu, se você agora passa a ser cidadão do céu, nós estamos cumprindo aqui uma passagem. Então seja ela como for, nosso foco não é nessa terra, nosso foco está no reino celestial, aonde nós o veremos como Ele é. Então, nós somos peregrinos desse mundo aguardando o dia do Senhor. O dia que Deus voltará para buscar a sua igreja. Então, sacrifício vivo, meus irmãos, é uma entrega total. É uma vida de temor, é uma vida de obediência à sua palavra. É a santificação e é constante arrependimento. Nós estamos no dia 7 de janeiro. Quem do dia 1 para cá já pecou? Eu já. Quem já pecou hoje? Eu já. Então, meus irmãos, a vida cristã, sacrifício vivo, é uma vida de constante arrependimento. Não vos conformeis com esse século, não achar que o pecado é normal. Deus não tem parcialidade com o pecado. Deus é justo. Então, sacrifício vivo é uma vida de constante arrependimento. E quando ele nos diz, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. A transformação ela vai começar aqui. Muitas vezes nós temos medo de dar um passo de fé. Nós temos medo por achar que não somos capazes. E essa palavra, eu tenho consciência dela, eu fui o primeiro a recebê-la, ela é uma palavra dura. E muitas vezes nós olhamos e dizemos, eu não sou capaz. Mas a transformação ela começa na nossa mente. E Deus ele é tão maravilhoso que Ele já deixa a resposta de como enfrentaremos, de como nós conseguiremos no versículo 2. Antes de eu dizer qual é a resposta, não se conformar com o padrão do mundo é saber que toda prática de pecado ela desagrada a Deus. Então, no versículo 2, veja que Deus diz o seguinte, tá aí já, Felipinho? Glória a Deus por sua vida, meu irmão. No finalzinho do versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas... Coloca na versão linguagem de hoje, por favor, Felipinho. Linguagem de hoje. Veja só, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que quem? Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. A mudança de santidade do Evangelho, o sacrifício vivo não está na força do nosso braço. É Deus, é o Espírito Santo, é o sacrifício de Cristo que nos levará até Ele. Ele nos capacitará para a sua obra, porque a vontade de Deus é que a gente alcance a salvação. Então Ele não nos daria uma missão impossível, porque Ele mandou Cristo, então Cristo é suficiente. Qual é o nosso passo? É simplesmente deixar que Ele nos transforme. Dia após dia que o Senhor venha a nos transformar. Então, mentalidade de filho é agradar ao Pai. E nós precisamos abandonar a mentalidade do mundo, ou a mentalidade de Adão, e passar a termos uma mentalidade de filho. Porque a mentalidade de Adão, ela busca os próprios interesses. Adão queria o quê? Ser igual a Deus. Ele foi comer o fruto porque ele foi seduzido, não somente porque o fruto era bonito e agradável aos olhos, mas porque a proposta final era ser igual a Deus. Então os filhos de Adão vêm ao culto procurar os seus próprios interesses. Mas os filhos de Cristo, os filhos que o Pai separou, esses vêm buscar agradar ao Senhor. Todo aquele que é levado a Cristo, Adão, ele nos leva a esconder o nosso pecado. Adão nos leva a acusar o irmão. A dificuldade que eu estou passando é culpa de fulano. Cristo nos leva ao arrependimento. Quando Deus chega e diz o que aconteceu, ou que pergunta a Adão pelo pecado, como é que ele responde? Ele bota a culpa em Deus.
A culpa é da mulher que tu me deste. Então Adão, ele não reconhece pecado. Adão, ele culpa os outros e ele busca seus próprios interesses. Mas Cristo obedece até o fim. Cristo, independente da circunstância ao nosso redor. Muitas vezes nós dizemos, eu rejeito essa situação. E se Cristo tivesse rejeitado a cruz? Aonde estaríamos? Completamente perdidos. Então nós temos que pedir discernimento a Deus antes de rejeitar o que está acontecendo. Se o que estiver vindo é Deus tratando nossas vidas ou se é consequência dos nossos pecados. Porque Cristo, ele obedeceu até o fim. E o que importa é que nós obedeçamos também até o fim. Estou já concluindo, viu? Não vai mais 10 minutos não. Sabe outro ponto de engano? Nesse mesmo texto, muitas pessoas dizem assim: não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que deixa eu ir pro texto. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí é onde a gente se ilude. A gente pensa que diz assim: não, se eu obedecer e permanecer fiel, então aí eu vou provar, eu vou conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E na mente da gente, a gente diz logo: é Ele fazer o que eu quero, Ele realizar os sonhos do meu coração, os desejos do meu coração, porque afinal Deus quer me ver feliz. Mas o que é que vai dizer aqui, Filipinho? Olha na linguagem de hoje, por favor. Ela vai dizer o seguinte: assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a quem? A Ele. O amor de Deus, ele não vai estar no que nos agrada, mas vai estar em sermos reconciliados com Ele. Então é aí que vamos desfrutar a paz que excede todo entendimento, a alegria que está acima de todas as coisas, quando formos reconciliados com Ele, quando nós de fato conhecermos a sua vontade, o que Ele quer que a gente faça, o culto racional, a transformação de mente e de entendimento. Então quando a gente conhecer a sua vontade e passar a agradá-lo, a circunstância ao nosso redor pode estar difícil, mas o nosso coração não vai estar mais abalado, porque a gente vai estar estabelecido nele. É preciso que a gente entenda essas coisas para que a gente não caminhe sobre o engano. O pessoal do louvor já pode se programar. Então, meus irmãos, o evangelho não é sobre nos agradar, não é sobre realizar os nossos sonhos, mas é sobre nós voltarmos para Deus. É sobre nós sermos reconciliados. Nós estávamos em rebelião, perdidos em nossos delitos e pecados, e pelo sacrifício da cruz nós fomos resgatados. E nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Aquele que um dia habitou, esteve sobre ele, a ira de Deus, hoje eu posso me sentir completamente amado por Deus, pelo sacrifício de Cristo. Hoje eu não tenho dívida, todo mundo tem um passado aqui. E com certeza em nosso passado vai ter muitas coisas da qual não nos orgulhamos e nos envergonhamos hoje. Mas esse passado Cristo apagou. Eu não tenho mais débito. As pessoas podem olhar e querer buscar alguma coisa, mas eu não tenho mais débito porque Ele pagou todo o preço do pecado, que era meu. Então isso é motivo e razão mais do que suficiente para que a gente dedique a Ele uma vida de louvor e adoração. Então, renovação de entendimento e entendimento é nossa mente saindo do domínio de Adão e se rendendo ao domínio de Cristo. Adão, ele esconde os pecados. Cristo nos leva a confessá-los. A obra do Evangelho, quando Cristo começa seu ministério, ele começa dizendo: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então, a beleza do Evangelho é a gente entender que é miserável pecador. Não é a gente achar que é bonzinho. Às vezes, quando o crente diz: eu sou salvo em Cristo Jesus. Quem não é do meio, ele não vai entender, ele vai dizer: fulano só quer ser o santo. Na verdade, Deus é quem sabe, quem vai e quem não vai. Não, porque a gente não vai para o céu porque a gente é bonzinho. A gente vai para o céu porque a gente entendeu que somos miseráveis pecadores e carecemos da glória de Cristo. E reconhecemos a soberania de Deus e reconhecemos Cristo como Filho de Deus vivo, que deu a vida por mim e por você. Então, Adão, ele busca seus próprios interesses. Cristo busca fazer a vontade do Pai. Quando Cristo está no Getsemane, ele ora. Ele sabia o peso da cruz. Ele sabia o peso de se afastar do Pai. Porque Deus não
não tem comunhão com o pecado. E no momento da cruz, Cristo carregou sobre si todos os pecados da humanidade. E é naquele momento que Cristo olha e diz: Pai, por que me desamparaste? Cristo, quando está no Getsemane, ele olha e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Se o próprio Cristo nos deixou esse estilo de oração, por que nós tantas vezes murmuramos tanto, reclamamos tanto? Porque nossa mente ainda está muito nesse reino humano, nesse reino físico. Nossa mente precisa estar ligada, assim como Cristo, no reino dos céus. Queria pedir para você ficar de pé. E o pessoal do louvor, pode já começar isso, Cecília. Apaga a luz aí, por favor. Queria que você orasse junto comigo. Você entrasse em intercessão nesse momento. A obra do Evangelho, meus irmãos, é reconhecermos que precisamos voltar para o Pai. É reconhecermos o quanto carecemos de sua glória. E eu sei que foi uma palavra dura. Eu sei porque eu fui o primeiro a recebê-la. Mas ainda assim, eu queria perguntar se há alguém em nosso meio que entendeu a proposta do Evangelho. Entendeu que é um caminho de dificuldades, que há uma porta estreita, que precisamos passar por ela. Mas que no final, nós veremos a glória do Senhor. E eu queria que, se você, nesse momento, foi tocado de alguma forma por essa palavra, ou que você entendeu a proposta do Evangelho, mesmo sendo uma palavra dura, quem converte não é o convencimento do homem, mas quem converte é o poder do Espírito Santo. Eu queria que você desse um sinal aí onde você está, simplesmente para que a gente orasse por você. Enquanto a gente vai estar louvando esse hino, se você sentir o desejo, dê um sinal. Porque há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Há alegria nos céus quando nós entendemos a nossa situação e nos rendemos ao senhorio de Cristo.